vamos iniciar nossa aula de artes, referente ao livro 3 do terceiro bimestre. Nessa unidade de estudo, nós iremos trabalhar círculos e mais círculos. Você já sabe o que são abstrato, uma pintura abstrata, uma arte abstrata, né? Ela não traz o desenho da realidade. Então, os artistas, eles costumam ter características que o identificam, né? Identificam a sua obra. Então, nós vamos observar aqui que a arte abstrata, ela é formada, ela tem diferentes formas, né, de representações artísticas, que pode ser feita com cores, linhas, formas e borrões. Ela não é igual à realidade, ela não retrata a realidade, né? Mas o artista pode escolher representar a realidade por meio de abstração, ou seja, por meio de linhas, de formas e de borrões, né? Cores. Aqui você, olhando, observando esse quadro aqui, você iria dizer que seria o quê? Né? Será que aqui são flores? Como que você iria identificar, comparar essa obra aí? Então, o abstratismo, ela traz isso, né? O mundo imaginário do artista não é de acordo com a realidade, o que ele retrata, né? Então, aqui nós temos outra obra que são círculos, né? Esse artista aqui, ele trabalha com círculos. Então, o círculo é uma forma arredondada exata com o centro. Se você colocar um pontinho em qualquer lugar, você vai estar no meio, né? A distância desse ponto vai ser a mesma, né? Caracterizando o que? O ciclo na forma, na obra, né? Então, existem outros artistas que ele não trabalha só com o círculo, mas ele trabalha também com retângulo, com o triângulo e com o quadrado. Além dos círculos, né, ele busca também trabalhar outras formas geométricas. Aqui nessa obra aqui, você consegue visualizar, acompanhando no seu livro, as formas geométricas que eu citei. Ele traz curvas também, linhas retas, né, para caracterizar a sua obra. Já outros artistas já trabalham com mandalas, né? A mandala, como nós havíamos estudado, é um idioma antigo. Também significa círculo, né? Atualmente, a mandala, ela representa a integração e a harmonia. Os povos consideram a mandala, né? Vocês estão vendo aqui que são círculos, mas com vários detalhes nele, né? Decorativos, né? Então, para alguns povos, para muitos povos, a imagem é considerada sagrada e especial. Ela é feita com linhas também. Se você observar, analisar, você vê linhas, vê traços, vários traços repetidos, né, acima do círculo. Nós trazemos agora outro artista, Mondrian. Ele já trabalha com quadrados, né? É uma obra, ele é um artista holandês, morreu em 1944 e ele produz nas telas dele a base de quadrado e retângulo. Nós vimos aqui um artista que trabalha com círculos, outro já trabalha com círculos, quadrados e retângulos, né? E agora nós estamos vendo o Mondrian, que trabalha com os quadrados e com os retângulos. E vocês estão vendo, podem observar que a obra de Mondrian, ele é o quê? Ele traz cores fortes, né? Na sua obra. Nós vamos passar agora para uma outra unidade de estudo, onde nós vamos trabalhar um pouquinho, estudarmos um pouco sobre as danças populares. A roda, ela
ela está presente em várias danças, né? Várias danças consideradas popular. A formação em roda é muito comum em algumas vezes. As danças apresentam coreografias em duplas, assim mantendo o formato circular. Nós temos várias danças. Eu, particularmente, quando apresento algumas coreografias, eu gosto de colocar as rodas, os círculos, né? Com crianças no centro, com meninas no centro, depois eu coloco meninos, depois eu faço um círculo em dupla. Podemos fazer um círculo também de 4, com 4 pessoas mais formando um círculo e girando em torno do círculo, né? Então, nós temos uma das danças que é muito característica, trabalhar vamos falar sobre o carimbó, certo? O carimbó, ela é uma dança do estado do Pará. Assim como o carimbó, todas as danças, elas têm características do seu modo de vestir, na sua própria coreografia, na parte dos acessórios que são usados, né? Então, o carimbó é uma dança, como eu falei, do estado do Pará. Os homens convidam as mulheres para dançar e os casais formam uma grande roda. Nós estamos falando do círculo da roda, né? Então, essa dança do carimbó, uma das características dela é essa: os pares giram em torno do próprio corpo e as mulheres movimentam as saias com as mãos. Agora, recentemente está passando uma novela que traz o carimbó como uma atração, entendeu? Então agora nós vamos falar das matrizes culturais. O que vem a ser essas matrizes culturais? São o que nós herdamos de outros países, né? As danças populares brasileiras têm origem nas culturas indígenas, africanas e europeias, porque foram eles que vieram para cá, trouxeram um pouquinho da sua cultura, juntou com a nossa, com a dos índios, e hoje em dia nós temos danças, as nossas danças populares, elas são ricas nas suas coreografias por conta do que nós herdamos, não é isso? Então, além disso, as danças populares são algumas das principais formas de manifestação cultural do nosso país, apresentando os trajes típicos, ricamente elaborados. Foi o que eu falei, que cada dança se caracteriza pelo seu traje, pelo acessório do cabelo, pela sua forma de dançar. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a dança de origem indígena, né? Que é o cateretê, que é dançado no formato também circular ou em fileiras, né? Os homens ficam de frente para as mulheres e os dançarinos realizam diversos movimentos de batida dos pés, palmas e pulos, né? Eles pulam muito de maneiras bem rápidas e bem ritmadas, né? Uma dança de origem africana que que nós trabalhamos, né? Os africanos, eles também trouxeram muita coisa para acrescentar a nossa cultura. O maculelê, ele parece também com um círculo de capoeira, né? Nós trabalhamos muito isso no terceiro bimestre, que foi até questão de prova, que é um tipo de jogo ou luta, né? Onde tipo os guerreiros de um lado e de outro. Não se sabe bem o certo se surgiu em Santo Amaro, né? Ou não se sabe bem onde surgiu, mas é uma dança com 22 guerreiros, né? Que defende a tribo com números grandes de inimigo, usando apenas bastões. Eles usam o acessório que ele usa, um dos acessórios que eles usam na dança são os bastões, que são esses cabos aqui, né? É uma das características da dança, que apresentam formato, eles
como se estivessem combatendo, né? E as danças de origem europeias? São várias, né? Nós falamos. A nossa própria quadrilha, né? Ela foi herdada também de origem europeia, certo? É uma dança, que nós estamos vendo aqui uma dança, Caninha Verde. Ela é uma dança em 2 rodas. Uma de mulher e outra de homem. E as vestimentas deles são semelhantes às das europeias, né? Dos europeus. É uma dança de origem portuguesa, ela é uma dança de origem. E nós podemos ver que elas são caracterizações regionais, como as vestimentas típicas do gaúcho, né? O gaúcho, ele usa muito essas roupas aqui, esse estilo de roupa, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles têm esses traços, eles herdaram muito da cultura europeia, né? Então as danças deles, o estilo de roupa deles vestir vem muito do que eles herdaram da Europa, né? Agora nós vamos trabalhar sobre as formas de som, que vem a ser onda sonora. Vocês conseguem lembrar ainda o que são ondas sonoras? Então vamos observar. Elas podem ser representadas dessa forma aqui, certo? E as representações dos sons? Será que há 200 anos atrás, quando se fazia algum tipo de música, o que é que eles usavam como instrumento, né, para ensinar uns aos outros? Será que eles tinham partituras? Porque hoje em dia nós temos partituras, né? Como que os indígenas, eles passavam um pouco da riqueza da cultura deles para os seus descendentes? Então, a primeira é considerada que foi a música cantada e tocada de geração para geração. Então, os indígenas, eles aprendiam e passavam para os seus, os pais passavam para os seus filhos. Então, acaba sendo uma herança, o quê? Uma herança que vai ficando hereditária, né? Que fica passando de um para o outro. Mas hoje em dia as músicas, diferentes do que os indígenas faziam, né? Que não tinham partituras, não tinham escrituras, não tinham as partituras, o que é que eles faziam? Eles passavam um para o outro. Hoje em dia, os músicos, eles têm o quê? Eles têm as partituras, que nós vamos ver aqui, certo? A partitura é escrita de símbolos, né? E existe alguns códigos que formam a apresentação do som. Se a letra da música foi escrita há muito tempo, bem como a melodia, como tocar? Olhando para partitura, né? Se você tem a partitura, se há muito tempo que ela foi gravada, aí se tem essa partitura, que é como se fosse um livro com várias músicas, aí o músico vai lá, pega o seu instrumento de trabalho, que no caso é a partitura, e é possível ele tocar aquela melodia usando esse instrumento de trabalho, certo? Temos as partituras e temos também as cifras, né? Que além de letras, ela também apresenta números. Uma das características das cifras, né, é que ela também apresenta números, diferentes das partituras, que só traz letra. Para aprender a tocar alguns instrumentos, pode-se usar outros símbolos, chamados de cifras, além das partituras musicais que nós acabamos de ver, que são letras e números que indicam como os dedos devem se posicionar nas cordas dos instrumentos. Então, aí está falando mais das cifras, né, de instrumentos com cordas, né, pelo que vocês puderam observar.
E sobre as paisagens sonoras, você sabe o que é uma paisagem sonora? Então, o nosso ambiente sonoro é o conjunto de sons agradáveis ou desagradáveis, fortes ou fracos, né? Ouvidos ou ignorados, com os quais vivemos. Eles são chamados de paisagem sonora. Então, todo esses sons que nós temos ao nosso redor são chamados de quê? Nós vivemos num ambiente sonoro. Então, o ambiente sonoro é o conjunto de sons que nós convivemos. Vamos falar um pouquinho do som sonoro. Sim, o som sonoro de um aniversário, quando você fala de som sonoro de aniversário, vem aquela musiquinha dos parabéns, né? Quando você viaja, que você vai escutando um som, aí você tem um som sonoro, uma paisagem sonora que vai lembrar aquela viagem, porque se você for ouvindo direto aquele som dentro do carro ou no ônibus, ou seja lá onde for que você parou e ouviu, você vai associar aquela música ao local onde você estava. Isso daí caracteriza uma paisagem sonora também, certo? Então, quando você quer lembrar de uma pessoa que, de certa forma, uma música faz com que você lembre a pessoa, né? Um amiguinho, ou a sua própria escola. Ah, essa música eu cantei na escola, entendeu? Isso também é uma paisagem sonora, tem a ver com o que você escutou e associou. Nós vamos falar da importância do espaço, né, cênico, o que vem a ser o espaço cênico. O espaço cênico é um edifício ou um palco onde ele está inserido, né? Alguns espaços teatrais, eles podem ser grandes e apresentar várias salas de apresentações ou auditórios. Ou podem ser espaços menores, alternativos, com salas. Nós temos aqui exemplos de alguns espaços cênicos, né? E tem uma curiosidade aqui, vocês estão vendo aqui, então, na China, surgiram as primeiras manifestações de teatro com bonecos. Em uma dessas formas teatrais, o espetáculo era apresentado num palco pequeno que o ator vestia, achei muito importante, muito interessante, como se fosse uma roupa, né? O ator, ele usava como um acessório, né, o próprio teatro na cabeça, né? Como uma forma de traje, de roupa, né? Para caracterizar o seu personagem. Então, essa estrutura cênica permitia esconder os bonecos e atuar com ele um pequeno palco acima da cabeça. Essa curiosidade eu achei muito interessante. Mas existe tipos de palco, né? Alguns palcos característicos. Então, nós temos o italiano, que ele representa essas três formas aqui: semicircular, a ferradura e o misto. Vocês estão vendo aqui que o semicircular tem o quê? 3 fileiras de frente para o palco, com acessos nas laterais. A ferradura está dizendo tudo, né? Olha só, formato de ferradura. No meio também aqui são mais cadeiras que representam de frente para o palco. E aqui os místicos, eles podem apresentar de várias formas, né? Esse daqui nós falamos do italiano. Vou voltar novamente. O italiano, ele tem formatos retangular, é fechado em 3 lados, né? Com a 4ª parede invisível ao lado, que fica em frente do palco. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, que a plateia, né? A plateia fica sempre de frente para o palco. A importância do italiano é que a plateia sempre, uma das características
bem marcantes é que a plateia fica sempre em frente ao palco. Temos a arena também. Vocês já podem ver aí a diferença da arena. Olha só a arena. O que é que vocês visualizando o palco da arena, aqui ó, o palco da arena, que é esse azul mais forte, o que é que você pode concluir sem olhar para a definição? Que o palco fica abaixo da plateia, né? Então, a plateia, né, ó, o palco fica abaixo da plateia, que fica em torno do palco, em volta, né, em torno, fica em volta, podendo ser circular ou semicircular ou quadrado. Já o espaço múltiplo, o que é que vocês vão ver aí? O palco ele pode se encontrar de diferentes posições, né? Nós temos ele aqui de frente para a plateia. Nós temos ele o primeiro de frente para a plateia, que é o lateral total. Nós temos o central total, que ele já fica mais no meio, né? Nós temos aqui olha só, esses escurinhos aqui, gente, são os palcos. Aqui vocês estão vendo que tem, é como se fossem vários ambientes de apresentação. E tem os de corredores, né? Aqui é o público dos lados e aqui é o de corredor, esse escuro, eu digo mais uma vez, que é o palco, né? A plateia fica nesse espaço mais claro. Então, existe o italiano, os tipos de palco, arena e o múltiplo, né? E os espaços de personagem, espaços e personagens. Nós sabemos que os personagens são as pessoas que se apresentam, né? Então, existem palcos e teatros de muitos tipos, tamanhos e formatos. Como já vimos, para apresentar em cada um deles é preciso pensar como aproveitar o espaço de maneira que a plateia possa visualizar bem, né, o que está sendo apresentado, né? Enxergar bem as cenas, né? Entender o que está acontecendo na cena. Então, a importância do espaço e do personagem, a importância desses tipos de palco que nós acabamos de estudar, a importância maior é que o público ele possa ver e entender as sequências das cenas, ok? Nós temos aqui um palco onde é composto só por uma pessoa, né? E nós temos um palco onde ele tem várias pessoas. Então, para que essas pessoas todas sejam visíveis à plateia, esse palco ele tem que ter características que possibilite isso. Então, por isso existem esses 3 tipos de palco, por isso que é importante, quando você vai fazer algum tipo de apresentação, pensar na plateia como um objetivo maior, para que eles possam visualizar o que está sendo apresentado, entender o que está sendo apresentado. Temos aqui algumas dicas que vocês puderam ver no seu livro lá, com relação à apresentação, para que ela possa ser entendida pelo público, o que é necessário, tem uma relação aí, que você tem que falar de frente para o público, né? Falar num tom alto para que as pessoas possam ouvir. Se errar, retornar, falar e continuar como se nada tivesse acontecido, saber superar aquele momento, né? Não conversar fora da cena para não atrapalhar o outro que está se apresentando. São algumas sugestões para que a apresentação seja bem sucedida, né? Eu concluo a nossa primeira aula de arte. Um beijo e até a próxima.